Se você quer entender como é que é feito um custo de importação para um numerário, esse vídeo a gente vai dar um pitaco rapidão sobre o que é ele, tá bom? Acompanhe aí. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, pessoal, eu quero agradecer ao mais de cento e pouquinho inscritos que a gente já tem no canal. Nessa pouca jornada de quase 2 meses e alguma coisinha, já temos mais de 100 inscritos. Isso, para mim e para nós aqui do Comex Fácil, é muito legal, tá bom? Dando sequência às nossas aulas rápidas, 10, 15 minutos, agora a gente vai entrar num tema que é super legal e super interessante para todas as áreas saberem, tanto despachantes, quanto agente de carga, importadores e exportadores, tradings, enfim, o que for. Ou seja, como se faz um custo de importação. Custo de importação, sim, porque antes de você desembaraçar a carga, antes de você entregar a carga na tua fábrica, você precisa saber um custo, como ele vai ser construído. E aí ele divide em marítimo, aéreo, rodoviário e tal. Primeiro de tudo, a gente vai dar uma ideia do marítimo, que ele é o mais utilizado aqui, principalmente no Brasil, tá? Sem mais delongas, todo o custo, lembra que eu sempre falo, o NCM adotado é o coração da carga, ou seja, todo custo vem do NCM. Por quê? Porque toda entrada é de acordo com o NCM. Independentemente de qual, existem alguns custos, alguns impostos que são devidamente colocados conforme NCM, mas a base é sempre a mesma. Como assim, Thiago? Simples. Sempre no NCM vai estar vinculado o II, que é o Imposto de Importação, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS/COFINS e o ICMS. Porém, a grande diferença é que o ICMS ele entra depois, porque ele é um imposto estadual e não federal. Como assim imposto estadual e não federal? É simples. Cada estado tem seu imposto. Por exemplo, o estado de São Paulo, o imposto é 18% na entrada e na saída. O estado de Santa Catarina, o imposto é 12%, mas você recebe do governo 4%, o governo de Santa Catarina 4%. Ou então, no final das contas, você paga 8%. Mas para saída para qualquer estado, aliás, para entrada em qualquer estado, você paga a diferença. Então, essa é a grande diferença. O ICMS, ele é um imposto estadual cobrado no final. Tá bom, Thiago. Definimos o NCM. Já sabemos que, por exemplo, o imposto de importação vai ser 20%. E o imposto, o IPI zero. PIS/COFINS é conforme o ICMS 18%. E os outros custos? Eu vou colocar depois aqui uma listagem, não, mais um numerário, mais ou menos para vocês entenderem como é que ele é feito. Depois do ICMS, tudo que é custo é colocado. Ou seja, se o NCM tem uma LI, precisa tirar uma LI, o valor da LI é colocado lá. Todo numerário também é necessário ter o SDA. Que diabo é isso, Thiago? SDA é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, ou seja, onde o seu despachante vai estar vinculado. O sindicato é pago. Se não estou enganado, o valor é R$ 545 por operação. Armazenagem. Armazenagem é um caso um pouco à parte, porque a armazenagem, principalmente no marítimo, ela é cobrada de acordo com a concessionária que tem o armazém, em Santos ou em qualquer outro porto. Então, por exemplo, a Marimex é uma concessionária. Nós temos o Bandeirante, outra concessionária. Então, são várias concessionárias que eles vão oferecer o preço de tabela dele para o seu despachante ou para você diretamente. E aí é que está a grande jogada. Todo custo de armazenagem, ele tem um tempo.
Então, por exemplo, primeiro período são 5 dias, segundo período, 10 dias. E ele é sempre acumulativo. Ou seja, por exemplo, primeiro período, R$ 2.000, segundo período são 4.000, terceiro período são 8. Ele vai aumentando o tempo e o custo. Tá bom, Thiago, mas e o que mais entra nisso? O frete interno. O frete interno, ele entra, é um dos últimos, mas o frete interno entra. Outra questão, os honorários do despachante, os honorários de um broker. Depois a gente vai falar uma aula mais para frente sobre o que um broker faz. Mas os honorários do despachante, do broker, enfim, quem está envolvido. O frete internacional, se a carga for de um Incoterm diferente de um CIF, do custo e frete. Tudo isso agrega valor. Tudo isso é necessário colocar na ponta do lápis. Se uma LI, se faltou com uma LI, também, a multa que eu falei já na aula lá atrás, tudo isso é agregado valor. Tá bom, Thiago, vamos partir para... Mas qual a diferença entre o frete marítimo e o aéreo? O aéreo, a grande diferença é que as concessionárias de armazenagem, voltadas à armazenagem, elas são a mesma concessionária dos aeroportos. Então, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos é o GRU Airport. É ele que vai cuidar da armazenagem. Então não são várias empresas, é uma empresa só. Tá bom, Thiago, mas como é que eu vou calcular a armazenagem em questão do marítimo? Normalmente, como eu falei, são tabelas feitas e ele vai de acordo com o valor da carga. Então, se a sua carga vale $1 milhão, ele tem uma porcentagem, todos têm isso, uma porcentagem, e ele vai te falar, ó, é esse. Se tem uma demurragem, voltando no caso marítimo, também vai lá. E o que é uma demurragem? Uma demurragem nada mais é do que o seguinte, você aluga um container pelo free time de 10 dias. Chegou o container, começou a contar os 10 dias. Você tem que devolver ele, você não desovou o container. Ele tá lá. Passou os 10 dias, você tem que subir com a carga para qualquer lugar, para São Paulo, enfim, para onde for, você tem que movimentar a carga, que ela está desembaraçada, você tem que devolver o container. O que é a demurragem? É quando você ultrapassa esse tempo de free time para a devolução do container. E aí o armador, que é o dono do container, não é o agente de carga, não, é o armador que é o dono do container, vai começar a te cobrar multa. Demurragem nada mais é do que isso. Então tudo que é custo entra. Lembre-se disso. Ali, os honorários, o registro da DI, tudo que é custo, entra. Depois eu vou colocar, agora eu vou colocar, só para vocês entenderem mais ou menos um numerário marítimo. Voltando para o aéreo. O aéreo é mais ou menos a mesma pegada. A única diferença é essa, da armazenagem. E obviamente não vai ter demurragem, não vai ter outros custos. Porém, ela vai ter um custo, por exemplo, da armazenagem no local de destino. Ela vai ter um custo de manuseio, às vezes, da carga, alguma coisa do tipo. Então, todos esses, a base é a mesma. Lembre-se disso, o imposto. Os impostos são sempre a base. Depois o resto, ele é um agregante. E o rodoviário, Thiago? Por quê? Qual que é a diferença do rodoviário? Rodoviário é o seguinte, nenhuma carga rodoviária é desembaraçado no destino. Não pode, as regras brasileiras não condenam isso. Então esse tipo de esse tipo de Incoterm não entra. E aí o que acontece? Você tem que desembaraçar a carga na fronteira. Por exemplo, uma carga vem da Argentina, é na fronteira que desembaraça, é na fronteira que o seu despachante vai registrar dele. Então são os custos de os impostos, obviamente, o imposto do local de entrada, e o local de entrada, por exemplo, da empresa é São Paulo. Então o ICMS é de São Paulo. E também, aí vão ver, os custos de frete internacional. Se teve algum custo com um ajudante, alguma coisa do tipo. Então, o rodoviário, o seguro de carga, dependendo de onde vai a carga, se a carga pode sofrer um acidente, enfim. O que é mais importante ser dito? Toda a base para
numerário é de acordo com os impostos antes. Depois vem o restante. E no final, você tem um custo final. Um fator legal a ser dito também. Se alguém chegar para vocês e falarem assim, olha, putz, faz um cálculo para mim rápido de quanto vai ser o custo do produto aqui no Brasil. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor ex-works da carga, ou seja, o valor na origem, total na origem, e vai somar, dependendo do NCM, obviamente, 55. Aliás, somar não, você vai ver o valor 55 a 70% do valor da carga. Como assim, Thiago? Por quê? Porque todo valor em relação a tarifas, em relação a impostos, etc., ele dá mais ou menos essa média de 55 a 75% da carga. Desculpa, eu me enganei. 55 a 75, essa é a média. Então sempre quando alguém chegar, putz, eu preciso saber quanto vai chegar a carga aqui no Brasil, mais ou menos essa média, tá? 55 a 75%. Obviamente dependendo do NCM, que é o coração da operação. Lembre-se disso, tá bom? Gente, mais uma aula super rápida aqui. Eu estou muito satisfeito em ter esses 100 seguidores e que tenhamos mais. A nossa meta agora é 200. Então me ajudem aí, tá? Como vocês vão conseguir me ajudar? Primeiro, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Depois, curtindo. E aqui embaixo eu tenho mais ou menos um videozinho, como vocês têm que fazer, tá? Curtindo, compartilhando e comentando, porque só assim a gente vai saber se o trabalho está sendo feito certo e como é que ele tá bom? Lembre-se disso. Custo em relação a numerário é sempre impostos e demais. Lembrando que ICMS ele é imposto, porém ele é considerado no antes das tarifas e depois dos impostos, porque ele é um imposto estadual e não federal. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui embaixo estão os meus dados. Curtam, compartilhem, comentem e ativem o sininho, tá bom? E muito obrigado. Tenha uma boa aula.